O RJ começa falando de, mais uma vez, o absurdo no abandono das doações destinadas às vítimas do temporal de janeiro do ano passado. Em São José do Vale do Rio Preto, ainda há muito material guardado em galpões da prefeitura. Produtos que poderiam ter sido doados, mas que estão estragando. Ontem nós mostramos essa imagem, veja só, em um salão abandonado, 5 toneladas de calçados. Isso tudo aí foi enviado à cidade por gente do Brasil inteiro, que se sensibilizou e doou para desabrigados daquela tragédia, considerada aí a maior catástrofe climática já registrada no Brasil. Ontem nossa equipe voltou à cidade. E como se não bastassem esses calçados, nossa equipe encontrou sacas de feijão, pasta de dente, água mineral, seringas, medicamentos, farinha, colchonetes, travesseiros, geladeiras, fogões e até edredons novinhos. Tudo sem destinação que já poderia ter sido dada. Veja na reportagem. 1 ano e 4 meses depois da calamidade, o espaço ainda abriga colchonetes, travesseiros e edredons novinhos, ainda nas caixas. E mais, água mineral, biscoitos, farinha e uma grande quantidade de feijão. Nós contamos 120 sacas de feijão, cada uma tem 40 quilos, isso dá quase meia tonelada de feijão. Elas não trazem a data de validade do produto, mas algumas estão rasgadas e os grãos vazam, sofrendo a ação do tempo. Esse feijão, como ele veio a granel, né, a gente não é até anti-higiênico manipular esse feijão de outra forma. Nós passamos esse feijão, a parte dele a gente passou para a prefeitura, né, para ser feito para os funcionários da prefeitura. E tem mais, pasta de dente, seringas. Parte da farinha vence agora em maio, assim como as caixas desse medicamento para crianças, que o coordenador da Defesa Civil Municipal negou que estivessem no ginásio. Sinceramente, eu afirmo que não existe esse material estocado para distribuição. Não existe esse material. O que vocês podem ter visto, é um material de consumo, né, das pessoas que ficavam ali para fazer um café, né, um açúcar, um café, mas uma pequena quantidade para consumo. Se você encontrar um pallet com 1 tonelada de café, com quantidade de remédio, eu entrego o meu cargo. Não é o que pensa Dona Inês. Ela recebia os kits, mas a distribuição acabou no fim do ano passado. Porque todo mês, né, a gente tinha ali, né, a gente podia ir lá, a gente podia contar com aquilo que todo mês tinha ali, ele dava pra gente, né. Se de um lado sobra, pro Francisco falta muita coisa. Ele não tem geladeira, fogão, televisão. Essa temperatura agora, ela ajuda porque é um tempo frio, né, é mais difícil das coisas estragar. Os kits que poderiam ajudar o seu Francisco ainda estão nesse outro galpão da prefeitura. 140 itens estão no estoque. Televisões, geladeiras, fogões, camas, que nunca chegaram a quem precisa. O prefeito alega que o cadastramento dos beneficiados atrasa a entrega e admite que o que tem aqui não vai ser suficiente. Nós temos aqui aproximadamente 20 unidades cada uma. Todos esses 20 pessoas que vão receber isso aqui já estão cadastrados. Só que em vez de 20, nós temos 38 pessoas que foram na ação social e se cadastraram. Nós vamos solicitar ao Estado para ver se ele manda mais alguma coisa. O presidente da Câmara de Vereadores diz que fez um requerimento à prefeitura, pedindo um relatório dos donativos que estão hoje em estoque, mas não obteve resposta. Ele diz ainda que o Comitê de Defesa Civil da cidade, que controla os donativos, foi criado de maneira irregular. A coordenadoria da Defesa Civil nossa não comporta dos membros que a lei diz que tem, a nossa lei municipal diz que tem que ser composta pelo coordenador, volto a dizer, pela secretaria, pelo setor técnico, pelos membros de cada uma das secretarias que nós temos, saúde, educação, esporte, ação social, que é o grosso. Se você for na ação social, ela não passa a poder nada e ela tem o cadastro das pessoas que precisam. A ajuda vinda do poder público e de doações do Brasil inteiro não chega a quem precisa. Toneladas de pares de sapatos se acumulam. Seu Daniel lhe enxerga só com um olho. Saiu de Teresópolis, a 60 quilômetros daqui, para ver se encontra o que tanto precisa. Minha mulher
precisa. Quem escolhe para mim é ela, que eu não tenho como escolher calçado. O sapato me ajuda também, que tudo eu preciso. Você viu o estado do calçado desse senhor, morador de Teresópolis? A gente vê a necessidade das pessoas e esses calçados ali abandonados. Realmente é muito triste a imagem, né? Agora, ontem nós mostramos uma entrevista com o prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Adilson Faraco, explicando o que seria feito para tentar organizar essa bagunça. Vamos rever. Na próxima gincana estudantil que se fizer aqui, nós vamos dar um prêmio especial para a equipe de estudantes, ou seja, lá a equipe que for, aquela que juntar a maior quantidade de sapato, vai levar um prêmio especial. É um modo de incentivar, né, e fazer as equipes trabalharem mais um pouco, né? Bom, diante dessa solução da gincana, nós convidamos o prefeito de São José do Vale do Rio Preto para uma entrevista ao vivo aqui no RJ e ele aceitou. Por isso nós vamos a Petrópolis, onde estão o prefeito e o Antônio Coelho, que acompanha toda essa situação. Antônio, muito boa tarde para você. Realmente é muito triste o que a gente tem acompanhado aqui no RJ ontem e hoje. Inclusive, essas imagens de desperdício foram para até no Jornal Nacional. O Brasil inteiro viu essa triste cena. Agora o prefeito está aí ao vivo com você. O que ele tem a dizer diante dessas cenas e da proposta, a solução proposta por ele, a questão da gincana? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. O prefeito, como de costume, tem atendido a gente, pelo menos isso, já que em várias cidades a gente vê que as autoridades nem respondem. Prefeito, muito obrigado por ter vindo. Vamos responder primeiro a questão da gincana. Essa ideia foi abortada? Essa ideia foi abortada. Nós pretendemos fazer uma força-tarefa, convidar voluntários, contratar alguém, chamar entidades para ver se nós podemos recuperar parte daquele material, daquelas 4 ou 5 mil toneladas de sapatos que já foram refugados, porque nós distribuímos 10 mil toneladas. Prefeito, e os kits de eletrodomésticos, camas, por que 1 ano e 4 meses depois da tragédia isso ainda não foi entregue? Ainda tem coisa lá? Não, aquilo não chegou a 1 ano e 4 meses não, nós recebemos aquilo há pouco tempo. Foi quando? Tem uns 2 meses, 3 meses, mais ou menos. Então, isso já não podia ter chegado às pessoas? Não, porque nós cadastramos, as moças correram toda a população, casa por casa, e descobrindo as prioridades. E aquelas que já foram cadastradas e constatado que realmente precisavam de fogão, geladeira, panelas e móveis de quarto, né? Nós já entregamos. E quando que aqueles que estão lá vão ser definitivamente entregues, resolver os problemas das pessoas? Aquele que tem lá essa semana que vem já está todo mundo cadastrado e já sabemos quais daqueles vão receber aquele material que tem lá, que são 20 kits mais ou menos, né? Muito bem, prefeito, muito obrigado. Ana, só salientando que o prefeito já tinha me adiantado que isso não vai ser suficiente para todo mundo, ele pretende entrar em conversa com o que foi quem cedeu aqueles eletrodomésticos e aquelas camas que estão lá, para ver se consegue mais e ajuda mais pessoas. Agora, Antônio, agradeça já ao prefeito por ter aceito o nosso convite, mas na reportagem que nós vimos anteriormente que você fez em São José, teve uma outra imagem também que chamou muita atenção. A gente vai dar uma olhadinha nessas imagens. Olha só, são medicamentos abandonados no ginásio poliesportivo, algumas caixas aí de remédio, amostra grátis. Muitos não estão com prazo de validade vencido, mas está bem perto disso acontecer. Como você viu aí na reportagem que nós mostramos no início do jornal, o Antônio questionou o coordenador da Defesa Civil sobre esse assunto. Vamos rever o que ele respondeu. Sinceramente, eu afirmo que não existe esse material estocado para distribuição. Não existe esse material. O que vocês podem ter visto, é um material de consumo, né, das pessoas que ficavam ali para fazer um café, né, um açúcar, um café, mas uma pequena quantidade para consumo. Se você encontrar um pallet com 1 tonelada de café, com quantidade de remédio, eu entrego o meu cargo. Bom, Antônio, a gente já mostrou aqui novamente essas imagens, escutamos novamente ele falando. O coordenador da Defesa Civil disse que entregaria o cargo se tivesse medicamento estocado aí. E a imagem deixa claro, né, o Antônio? Ele também está ao vivo com você. Também está assim, Ana. Vamos conversar então aqui com o Marcelo Bodá, coordenador da Defesa Civil de São José. Vai entregar o cargo? Não. Até porque, eu falei para você, se eu tivesse lá pallet de açúcar, café
e material em estoque para entregar à população, eu entregaria o cargo. O que é pallet? Pallet são as bases onde a gente vai e estoca uma quantidade grande de material para poder... Tem quilos e quilos de café. Não tem quilos e quilos de café. O que você encontrou lá era para consumo, como eu mesmo te disse. Não tem granel? Não, aquilo é o feijão que você está falando. Feijão, perdão. Isso. O feijão nós tínhamos como reserva para esse, se acontecesse um novo desastre, nós usaríamos esse feijão para confeccionar comida para as pessoas que fossem atingidas. Esse feijão, inclusive, não chegou na época da tragédia, ele chegou em setembro, doado até pela Defesa Civil do Estado. Nós estocamos esse material para um possível desastre. A gente tem que ter estoque. As pessoas têm que entender que a Defesa Civil não pode estar esvaziada de material. Porque vai que acontece uma tragédia daquela, a gente recebe uma quantidade de pessoas desabrigadas, desalojadas para a gente poder atender, a gente tem que ter um material em estoque. E aquele era o nosso material de estoque. A Ana Paula tem uma pergunta lá. Ana, faça a pergunta, por favor, que eu retransmito a ele aqui. Ele tá te ouvindo. Antônio, é porque eu não queria ver se eu entendi direito. Ele falou que se acontecesse uma nova tragédia, aquele material que está todo lá seria doado. Mas as pessoas estão precisando agora, não podem contar com um si. Por que não doar agora? Para frente, quem sabe, a gente vai ter mais doação aí de brasileiro, que o brasileiro tem um coração muito bom, ô Antônio. Coordenadora, a pergunta da Ana Paula é dizendo que está muito embasado no se acontecer uma nova tragédia, se tiver mais problemas, as pessoas estão precisando agora, elas querem aquele feijão, o café agora, tem que esperar? Bom, vou reforçar, não tem café, a única coisa que nós temos lá é o feijão. Isso café assim, a gente mostrou, coordenador. Não tem café suficiente para distribuir para uma população, nem para a população atingida. Você ajudar uma pessoa já não é o bastante? Eu concordo, mas aquele café lá não foi café que foi doado. Aquilo ali é um estoque que nós temos, como toda repartição pública tem, no seu trabalho tem, para consumo das pessoas. De sacas preparados para kits? Não, ali tem café, açúcar, é como se fosse uma bolsa de compra. Pode mostrar a filmagem que você vai ver, né? E sempre a Defesa Civil, ela trabalha com uma reserva. Você vai na Defesa Civil do Estado, ela tem uma reserva de alimentação, uma reserva de material de limpeza, de higiene pessoal. Isso é praxe das Defesas Civis terem material em estoque para poder atender, não é se, é porque nós trabalhamos preventivamente e temos que estar preparados para trabalhar, para poder atender prontamente. Eu preciso só mais uma pergunta, Ana, rapidinho. A questão dos remédios e seringas, por que estão ali? Então, você mesmo verificou que eram 25 caixas de remédio e 12 seringas. 25 pessoas podem estar precisando desse remédio. Eu sei, mas esse material também não era destinado à distribuição. Esse material que veio do nosso abrigo que foi desativado, tinha um posto de 24 horas lá, que atendia as pessoas, esse remédio estava estocado. Quando nós mudamos, estocamos esse material dentro do ginásio, vieram esses remédios, mas nós também já demos destino a esse material e já está equacionado esse problema. Muito bem, coordenador. Ana, vou emendar direto aqui na entrevista que a gente tinha prevista com a Denise Nunes, representante da OAB. Já está havendo uma apuração a respeito disso, né, Denise? Boa tarde. Boa tarde a todos, com certeza, Antônio. Nós já estamos apurando, já oficiamos a InterTV requerendo cópia dessa matéria, da segunda matéria que foi inclusive ao ar no Jornal Nacional, e já estamos em contato com o Ministério Público para que nós possamos estar colocando adiante o inquérito que já existe em relação a São José. E aí tem uma comissão montada para avaliar isso? Existe, desde o dia da tragédia, no dia 12 de janeiro de 2011, a OAB mobilizou-se, montou uma comissão das chuvas. E essa comissão, ela tem justamente essa função, fiscalizar, verificar, dar orientação jurídica, e nós não vamos compactuar com qualquer tipo de erro. Muito obrigado, Denise, bom trabalho para vocês, obrigado a todo mundo que veio aqui. Ana Paula, devolvo a você aí. Obrigada, Antônio, a gente quer esclarecer mesmo, né, porque a população precisa. Obrigada, então.